O que a oração faz em nós? Olá, pessoal, vamos à mensagem do dia? Lucas, capítulo 1, vamos ler o versículo 8. Diz assim: Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho de sacerdote, pois era a sua vez de fazer aquele trabalho diário. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia sido escolhido por sorteio para queimar o incenso no altar, e por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo em que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então, nós estamos aqui em uma maratona em que nós vamos percorrer todo o Evangelho de Lucas. Você já leu algum Evangelho da Bíblia inteiro? Já leu algum livro inteiro? Então, nós temos a oportunidade agora, você tem a oportunidade de me acompanhar nessa grande jornada em que eu vou estar pontuando algumas partes do Evangelho de Lucas, trazendo mensagens aqui que vão edificar a sua vida. Então, fica comigo, assista diariamente os vídeos. Então, vamos lá. Nós vemos aqui que o Zacarias, o servo do Senhor, sacerdote, ele estava queimando o incenso no altar dentro do templo, lá em Israel, que era a sua tarefa que ele precisava fazer naquele momento. E enquanto ele estava queimando o incenso lá dentro do templo, a Bíblia vai dizer que as pessoas estavam lá do lado de fora orando a Deus. Por quê? Porque naquela época, conforme a antiga aliança, conforme o Antigo Testamento, no templo quem entrava eram somente os levitas e os sacerdotes. Todas as outras pessoas elas ficavam no pátio do templo, elas não entravam lá no templo em si. Quem ficava lá então era o sacerdote. Enquanto Zacarias estava lá dentro do templo queimando incenso, as pessoas estavam ali no pátio do templo fazendo orações a Deus. Quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, nós vemos que o incenso ele simboliza a oração. Lá em Apocalipse, quando a Bíblia fala que um anjo leva uma taça cheia de incenso para Deus, a Bíblia diz que aquele incenso eram as orações dos santos, era a oração do povo de Deus. Então, o incenso simboliza a oração de várias formas. Nós vemos que o incenso, para quem não conhece muito bem, creio que vários aqui vão lembrar daquele boa noite que a gente colocava em cima de um pratinho, né, e deixava queimando ali durante a noite para que os mosquitos eles não nos picassem durante a noite, mas aquela fumacinha que era liberada dentro do quarto acabava queimando, acabava matando os mosquitos do ambiente para que a gente pudesse dormir tranquilo. Então o incenso é semelhante ao boa noite, que enquanto o incenso estava sendo consumido, aquela fumacinha subia. E assim é a nossa oração. Enquanto nós estamos orando na terra, a nossa oração sobe ao céu, semelhante àquela fumaça. A nossa oração não fica aqui embaixo na terra. A nossa oração vai até Deus, como Jesus falou na oração do Pai Nosso, dizendo: Pai Nosso que estás no céu. Ele estava ali ensinando os seus discípulos a orar e ele estava falando com Deus que estava no céu. Isso mostra que a oração nossa não fica na terra, mas ela sobe até Deus. E o que a oração faz em nós, enquanto a oração sobe até Deus com aroma suave, e Deus sente o cheiro da nossa oração e também ouve as nossas orações, a oração ela também faz algo excepcional dentro de nós, dentro de todo aquele que ora. Da mesma forma que a fumaça subia, o incenso em si ele ia sendo consumido. E da mesma forma, enquanto a nossa oração sobe até Deus, enquanto as nossas palavras sobem até Deus, a oração dentro de nós ela vai consumindo a nossa carne. Não o nosso corpo em si, mas ela vai consumindo a nossa inclinação para o mal. Ela vai consumindo dentro de nós a ansiedade. Ela vai consumindo dentro de nós várias coisas ruins que não estão de acordo com a vontade de Deus. Então a oração ela é muito preciosa, ela é muito valiosa. A Bíblia diz: se você está aflito, ore. Por quê? Porque enquanto nós estamos orando, falando com Deus, colocando diante do Senhor as nossas preocupações, a ansiedade dentro de nós vai sendo consumida. Como Pedro mesmo disse: lancem no Senhor toda a ansiedade de vocês, porque Ele tem cuidado de vós. Paulo fala aos Filipenses, dizendo que todas as nossas petições elas precisam ser conhecidas diante de Deus e que a gente não deve ficar ansioso. Então, quando nós estamos orando a Deus, a nossa ansiedade dentro de nós vai sendo consumida.
Olha o poder da oração, olha a grande coisa que a oração faz dentro de nós, a grande obra da oração dentro de nós. Da mesma forma, quando nós estamos confessando os nossos pecados, nós estamos consumindo a nossa inclinação para que a gente não cometa aquele pecado novamente. Quando a gente confessa para Deus alguma coisa que a gente olhou que estava errado, quando a gente falou de uma forma irada, quando a gente utilizou palavras que não deveriam ser usadas, quando a gente se comportou de uma forma equivocada, completamente errada, e nós oramos a Deus confessando, pedindo perdão para Ele, nós estamos consumindo com a possibilidade de nós cairmos naquele mesmo erro novamente. Então a oração, ela transforma dentro de nós os nossos desejos, porque ela vai consumindo com a nossa ira, ela vai consumindo com todas as nossas fraquezas enquanto nós estamos orando. Então não deixe de orar. Uma coisa que acontece quando nós pecamos muitas vezes é que vem uma vergonha. E nós sabemos que nós precisamos pedir perdão para Deus, mas um dos primeiros pensamentos que vem na nossa cabeça é um pensamento de vergonha, dizendo: como é que tu vai falar com Deus? Olha o que tu fez. E isso não vem do Espírito Santo, mas isso é uma seta do maligno, porque ele sabe que quando nós oramos a Deus pedindo perdão, nós somos perdoados. E ele sabe que se nós não orarmos, há grandes chances de nós cairmos naquele pecado novamente. Então ore a Deus. Ore a Deus, porque se nós orarmos, a gente vai consumindo com o desejo errado que a gente tem dentro de nós. Então não deixe de orar. O inimigo sabe que a oração ela é muito valiosa e tem um grande poder para agir dentro de nós. Então não pare de orar, mesmo se você errar, mesmo se você pecar, ore a Deus. A Bíblia diz que se nós pecarmos, nós temos que chegar com ousadia diante do trono de misericórdia, diante do trono da graça, a fim de alcançar a misericórdia de Deus. Isso está escrito em Hebreus. Então não deixe de orar, não pare com as suas orações, mas continue orando, continue insistindo, continue persistindo em oração, porque enquanto você ora, Deus vai aperfeiçoando o seu coração, Deus vai consumindo com todo o pecado, Deus vai consumindo com as nossas fraquezas, com as nossas inclinações para o mal, Deus vai consumindo com as nossas preocupações, nossa ansiedade, depressão, medo, tudo isso vai sendo consumido enquanto nós oramos e falamos com Deus. Então, o que a oração faz em nós? A oração faz tudo isso que você aprendeu através dessa mensagem. Então, peço que você curta esse vídeo, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, compartilhe com alguém, joga no grupo da família, no grupo do trabalho, mas compartilhe essa mensagem. Peço também que você deixe aí nos comentários o que você achou desse conteúdo, se ele te ajudou, se abriu os teus olhos para alguma verdade que você ainda não conhecia. Peço também que você clique no link do comentário que está fixado no topo e também na descrição do vídeo o link do nosso curso Bíblico e Teológico Fundamentos, e se inscreva no nosso curso. Aproveite que está muito acessível e que você possa nesse ano se aprofundar no conhecimento de Deus e ampliar a sua fé, e assim também ter mais intimidade com o Senhor e poder de Deus sobre a sua vida. Então, essa era a mensagem de hoje. Um grande abraço e até amanhã.